Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes também, temos aqui algumas leituras para uma pequena reflexão. A leitura do livro de Gênesis é um momento logo em seguida que Abraão, testado da sua fé, mostra que tem uma fé em Deus. Nós seremos salvos pela fé, dizia São Paulo. Fé que é uma virtude teologal, que é confiar. Para você ter fé, você precisa reconhecer que você não controla a história, nem o mundo, e que tudo está nas mãos dele, que ele é o Senhor da história. Ou seja, a fé verdadeira, você nega completamente o pecado original, que é você ser autossuficiente, você ser dono da sua história. Nós somos capazes, sim, de mudar o percurso da história, desde que nós tenhamos a consciência de que, independente daquela contribuição que eu faça, Deus pode tirar um bem. Claro, se você faz uma contribuição histórica para o bem, já é ação divina. Mas se você faz uma contribuição histórica para o mal, Deus, sendo o Senhor da história, pode tirar um bem de um mal. E aqui, é muito interessante você entender essa aliança com Abraão, porque nós cristãos, na sociedade atual que nós estamos vivendo, muitos têm a tendência de qual que é a palavra que eu vou... Imediatismo. Nós vivemos um momento que a gente quer tudo para ontem, para agora. Resultados, Tudo seja o mais rápido possível. E aqui a gente vê que Deus promete para Abraão uma descendência numerosa, que ultrapassa a existência dele neste mundo. Eis que a minha aliança, tu serás pai de uma multidão de nações, Farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações, reis sairão de ti. Aí alguém pode perguntar, pode falar, eu me interesso enquanto eu estou aqui. Não me interessa depois. Esse é um dos grandes enganos nossos. Se nós tivéssemos consciência do quanto que o legado que nós deixamos é importante para a humanidade, todo mundo estava super preocupado em educar seus filhos na fé. Porque isso pode mudar completamente a humanidade dos seus netos, a sociedade em si. Hoje se terceiriza a educação dos filhos, se paga para outras pessoas que não têm às vezes os valores que você tem. Se faz uma terceirização e se preocupa mais com a viagem que vai fazer nas férias. Você vai ter dinheiro para viajar. Pode até levar as crianças, mas não para infundir os valores cristãos. E isso tem deixado a nossa sociedade à mercê de mentes diabólicas que pensam no pós dessa vida. Se vocês assistirem de novo aquele vídeo sobre a questão do globalismo, a nova ordem, que eles querem destruir tudo que é valor cristão, eles não pensam só na geração deles. Eles pensam nas famílias, nos filhos, dos filhos, dos filhos. Vivem os valores tradicionais nas famílias deles, mas eles têm um projeto, que é destruir toda essa ordem que eles chamam de velha, que é a influência cristã na sociedade, e criar uma nova ordem. Que nova ordem? Em que os valores cristãos são discurso de ódio, uma nova ordem em que não tem família, em que todo mundo está separado, que você não tem mais aquela estrutura familiar, que a religião católica não exista mais, porque ela impõe uma resistência a esse projeto deles. Então eles criam, isso já vem desde o século XVIII, desde antes da Revolução Francesa, eles já vêm criando meios para destruir a sociedade durante gerações. E nós cristãos não estamos atentos. Estamos deixando que nossos filhos não só não mudem o mundo para ser santo, como sejam vítimas desse povo que quer mudar o mundo. Esse é o problema.
Se você não infunde os valores nos seus filhos para eles mudarem o mundo, quem quer mudar o mundo, que são esses de mentes diabólicas, roubarão seus filhos. Esse é o problema que nós temos que refletir, né? O que eu estou deixando de legado? O que eu deixo de legado? Eu vejo, por exemplo, são 3 anos e meio. E isso tem um preço, claro, perseguições, né? São 3 anos e meio que eu estou em Porá. Quando eu cheguei, parece que tudo que eu falava era novo. Era polêmico. Hoje, claro, alguns ainda continuam, mas grande parte das pessoas me ouvem tranquilamente. Já consegue entender o porquê. Já consegue entender que existe uma coerência racional com o Criador. Já consegue ligar um fato no outro. Né? Mesmo que tenha dificuldade, às vezes, de seguir, já consegue entender que tem que pedir a graça de Deus, que os mandamentos de Deus não somos nós, com as nossas forças, que vamos fazer. Muita coisa já mudou. Isso é importante. Se você recua na sua família, de vir à missa, de educar os filhos na fé, porque alguém está te perseguindo, você nunca vai deixar um legado, o maior legado, né? Para os seus filhos ou sobrinhos, seja lá, se você não tem filhos, a sua família, casal que não tem filhos, pode ser estéril espiritualmente ou pode gerar muitos filhos espiritualmente. Imagina um casal que não consegue ter filhos, que dedica ao reino, que são missionários. Você dedica à igreja, à missão. Quantos filhos espirituais não podem gerar, né? Deus disse a Abraão, guarda a minha aliança, tua e a tua descendência para sempre. Então, acabou a bateria. Essa consciência das gerações é muito importante, essa preocupação. E aí vem essa discussão de Jesus aqui com os fariseus sobre Abraão. Né? Antes de Abraão ser, eu sou. O povo queria apedrejar Jesus. Bem, essa consciência de transcender o tempo só vem também em quem vive em contato com alguém que transcende o tempo. Se você não tem contato com Cristo, frequente nos sacramentos, dificilmente você vai transcender o tempo. Você vai querer tudo para agora. Né? Dificilmente você vai conseguir perdoar alguém. Porque se você não transcende, se alguém te rouba algo ou te humilha, não te resta outra coisa que brigar para restabelecer o que é seu ou para vingar a humilhação. O cristão não. O cristão ele transcende. Ele vê, será que isso não é bom para mim? Igual outro dia aí, há pouco tempo, estava no almoço, eu falei uma coisa, e alguém virou e disse, quem é você para fazer isso? Na hora fica aquele orgulhozinho, né? Só que imediatamente o Espírito Santo diz, aproveita, né? É um momento de aproveitar. Aí eu fui refletir, quem sou eu, né? Quem sou eu? Ao invés de você ficar, mas por que falou? Aproveita. Porque a pessoa está te colocando no lugar que você é mesmo. Nada. Né? Agora, para fazer isso, você tem que fazer o quê? Transcender. Sair do mundo temporal e ver com os olhos de Deus. Senão você vai ficar a vida inteira com raivinha da pessoa que disse que você não é nada. Quem é você? Não é isso? Então é isso que é. E depois, o bom é que depois você ri da situação. Fala, Senhor, mas o Senhor prepara mesmo, né? Está tudo preparadinho para eu reconhecer quem eu sou, que o Senhor é tudo. E eu sou nada. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai. Ou seja, ali eu não tenho que defender a mim. Quem tem que defender é o Pai. Quando você é humilhado, você não tem que ficar se defendendo. A não ser que seja um escândalo, né? Alguém faça um escândalo meu. Não por mim, mas às vezes eu tenho que me defender.
porque está gerando escândalo. Não é? Mas caso contrário, a gente deixa passar. Quando é uma coisa mais isolada, né? Se é uma coisa pública, aí você defende pela imagem da igreja. Mas você tem que transcender. E nesse transcender é que você vai entender que Cristo é, ao mesmo tempo, no tempo e fora do tempo. A missa é aqui e agora e também ao mesmo tempo o eterno que toca o tempo. Você vai treinando e aí sim você vai entender como é importante preocupar com a educação das gerações. Assim seja.